Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando no Evangelho esse ano da paz, Jesus diz: renovai-vos logo, pois em verdade vos digo, Satanás e as suas pragas só podem ser expulsos pelo jejum e pela oração. Ficai a sós e jejuais, e não reveleis a ninguém o vosso jejum. O Deus vivo verá, e grande será a vossa recompensa. E jejuai até que Belzebu e os seus diabos se afastem de vós. E todos os anjos da nossa mãe terrena vos acudam e vos sirvam. Pois em verdade vos digo, se não jejuardes, nunca vos livrareis do poder de Satanás. Jejuai e orai com fervor, buscando o poder do Deus vivo para a vossa cura. Enquanto jejuardes, evitai os filhos dos homens e procurai os anjos da nossa mãe terrena, pois quem procura, encontra. Então aqui Jesus já está a explicar, né, o processo para se libertar dos demónios, não é? Já dando os dois grandes pilares para se libertar do poder dos demónios, não é? O jejum e a oração. No renascimento espiritual, vamos ter o jejum, a oração e os nomes de Deus. Vamos acrescentar os nomes de Deus, não é? Os nomes de Deus são muito poderosos e tanto que os demónios não gostam nada de ouvir os nomes de Deus. Vamos lá às notinhas. Então, a oração é o mais importante, não é? E haverá uma oração específica, não é? E os mantras, alguns deles também são orações. Então, a oração mais importante, pois é Shri Narasimhadeva, Deus que está concedendo essa graça de remover os pecados. É Deus quem tem o poder de te libertar dos demónios. Ter conhecimento ajuda, mas ultimamente é o teu relacionamento com Deus que torna possível o renascimento espiritual. Então, entender estas estruturas todas, o que é que isto é importante, não é? É que a fórmula matemática não é fazer estas práticas, fazer estes mantras, tudo isso são instrumentos para dar voz, vazão à conexão e à comunhão com Deus. E é através dessa comunhão com Deus que o renascimento espiritual pode acontecer. Então Deus está a dar essa oportunidade de poderes renascer espiritualmente. Agora falta a tua parte de mostrar que realmente vale a pena isso. Atenta que de certo Deus já te deu muitas oportunidades que não viste ou ignoraste. Então terás de convencer que estás com seriedade, que não queres mais essa vida desse jeito e que a tua vida é para servir a Deus exclusivamente. Então isto é muito verdade, não é? Deus já vos deu muitas oportunidades, não é? E as coisas estão como estão. Então, de alguma forma, foram ignoradas, não foram respeitadas ou foram desrespeitadas. Então, vais ter que o convencer. E a mentalidade atual na espiritualidade não favorece isso, porque há muita visão do direito, não é? E uma coisa destas é uma bênção muito grande. E aí vais ter que conquistar pelo teu trabalho sincero e dedicado.
e nessa conexão com Deus. Terás de conquistar essa sinceridade durante o processo. E digo conquistar, pois terás de ir fundo em ti. A sinceridade que encontras não necessariamente encontra a disposição de sacrificar seja lá o que for para se libertar dos pecados, de parar com os pecados, de cortar a ligação com os demónios e entregar a vida a Deus. E terás que chegar a esse nível. Aquilo que encontras de sinceridade neste momento é muito raso. Isso vai ter que ir muito mais fundo. Porque quando existem demónios, a coisa fica um pouquinho mais fácil, porque não quero isso, Então, só que essa sinceridade, por vezes, ela não é profunda. Ela é naquele momento, Só que terá que ser mantido depois que eles são removidos. E essa parte é que por vezes fica difícil, porque há o relaxar, porque já passou o perigo, e o perigo nunca passa, Então, antes de iniciares o processo de renascimento espiritual, durante o renascimento espiritual, é importante que estejas a trabalhar fundo nestas questões. E aí entra também a questão da lista dos pecados, de ver bem a dimensão de tudo isso, E nesse trabalho espiritual vais ter muitas dificuldades para entrar no processo mesmo, no nível de seriedade e de intensidade que se pede, e é nesse processo que vais conquistando essa sinceridade. Deus estará pronto para te libertar assim que estiveres com sinceridade para te entregar, com profunda sinceridade. Até lá não faz sentido. Os demónios são o produto das escolhas que fizeste, da vida que levaste, os pecados, e os demónios são o resultado. Porque ter ou não ter demónios é uma questão circunstancial, porque tendo os pecados, eventualmente, em algum momento podem surgir. E eles foram o resultado das escolhas que fizeste até agora, da forma como tens estado a viver a tua vida. E se mantiveres a mesma vida, eles voltarão e com mais força. Porque se prometes não voltar mais a fazer, se prometes a Deus, e rompes com uma promessa, promessas quebradas a Deus são ofensas gravíssimas, E isso deixa-te exposto, como nós já vimos. É no contato sincero com Deus que te podes libertar dos demónios. Mas todo o resto, todos os outros passos que eu estou a passar e que vou passar são de extrema importância. Mas é ali, nesse contato direto com Deus. Então vamos aos pontos, Porque entender ajuda muito. Ficai sós, diz Jesus, Então, a solitude é muito importante. Não é solidão, é solitude, que é um estado exaltado de estar só e em comunhão com Deus. Dependendo dos casos, vital, pois muitos dos alimentos para os demónios e o reforçar da ligação com eles está ligado a hábitos de interação com os outros. Por exemplo, no caso da luxúria, lascívia, quando existem demónios ligados a isto, e são muitos, só aquele olhar inocente, aquele flertezinho, já é suficiente para manter a ligação. Está a tentar cortar a ligação com eles trabalhando. Um olhar que se chama hoje em dia inocente, mas já não é só o teu olhar. E não só esse olhar é impulsionado por essas coisas, no caso de estarem aí os demónios, quanto também te vão trazer outros, para te trazer para fazer a ligação. Por outro lado, a tua concentração em Deus e no teu processo de renascimento espiritual é essencial, pois qualquer brecha nesse contato
será explorada pelos detentores das dívidas, que são os pecados. Então, a atmosfera espiritual intensa, essa conexão intensa é muito importante para que não hajam brechas. As brechas serão exploradas. Quer dizer, entende? Para teres esse horror de pecados que tens, e vais ver quando fizeres a lista, né? Deu muito trabalho, há muito investimento da parte dos demónios para que isso seja assim. E agora vão perder isso assim de qualquer maneira? Não, não é bem assim, não é? Preencher o dia todo com prática espiritual, cantar os nomes de Deus, ter os nomes de Deus tocando alto no ambiente onde estiveres, depois no final eu vou passar, né? Sempre com prática espiritual o mais possível. No caso do protocolo do corpo, a reconsagração do templo do corpo, as condições são bem específicas, como veremos à frente. Já na reconsagração do templo do espírito, né, aí são as condições que forem possíveis. Mas atenta bem no que te é possível, pois se Deus pode ter compaixão para remover os teus pecados e tu não podes fazer sacrifícios na tua vida para te libertares desse fardo, né? Porque às vezes existe a coisa do comodismo, do não sacrificar nada, etc. E deixar-se... Que é assim, quanto mais embrenhado estiveres no teu mundo, mais perto vais estar das portas que te levam para eles. Isto é fato. O ideal mesmo, mas é assim, cada um tem as condições que tem. Eu vou abrir a possibilidade de poder fazer aqui também, no Asha, não é? Haverão regras para isso, regras bem claras. E vou criar uma estrutura no site para que tu possas fazer onde quer que estejas, não é? Todo passo a passo, tudo preparadinho para que não haja erro. Mas atenta, o ideal é estares num lugar mais isolado, onde possas concentrar e não tenhas as distrações. Agora é assim, cada um tem as condições que tem, não é? E as condições, quando não tem como contornar, não tem como contornar. E havendo vontade, tudo é possível. Só que dá mais trabalho, exige muito mais foco ainda, porque se estás no teu meio, não é? Tipo... Se estás no teu meio e dependendo de qual o meio, muitas coisas podem estar aí favorecendo e dificultando o processo, não é? Então atenta bem e vê o que é realmente possível. Então quem tem acesso por demónios, tudo fica mais complicado. É uma verdadeira batalha que necessita de tua completa dedicação sem distrações. Os demónios não vão abrir mão de ti facilmente. E quando eu digo é uma verdadeira batalha, é uma verdadeira batalha. Não haja dúvidas nisso. Se estás com demónios e está tudo pacífico, é porque estás a fazer, não é? Estás a cumprir, a fazer o que eles querem que tu faças. Assim que quiseres cortar a ligação, eles vão se revoltar. Não vai ser tão fácil assim não. Mas é tal coisa. E é aí que entra o teu contato com Deus, não é? Porque é aí que tu poderás sentir a sua força, sentir a sua presença, o seu poder. Se fizeres por merecer, é óbvio. Então, se libertar é uma autêntica batalha, não pode dar brecha. E entender que isto é um processo, um renascimento espiritual, de foco o tempo todo, 77 dias de intensidade. Nós vamos ver aqui os protocolos da reconsagração do templo do corpo e as descrições são bem intensas, bem violentas, assim. Mas no renascimento espiritual completo, essa é a parte mais tranquila do processo. Até porque essa parte mais difícil, mais intensa, acontece no início, na limpeza profunda. Depois é muito tranquilo, muito suave. Aqui, como é só o protocolo da reconsagração do corpo,
Então meio que junta tudo no mesmo processo. As madrugadas são muito importantes, não devem ser desperdiçadas dormindo, pois é quando eles vêm com maior força e em maior número. Então, se estiveres dormindo e não resistindo, perdes parte do trabalho feito durante o dia, na noite. Não é? Então, a partir aí da Brahma Muhurta, chamado o horário Brahma Muhurta, que é o melhor horário para meditação, é o melhor horário para fazer estas práticas. Mas dependendo, pode até ser mais cedo. Não é? Porque e é importante criar uma vibração alta, não é? Para que à noite estejas mais salvaguardado, vamos colocar assim. E haverão mantras também para essa proteção noturna, mas tudo depende do acesso, tudo depende de quantas brechas tu dás, depende de muitas coisas. Não é? Então, a primeira parte difícil é entrar no processo. A segunda parte difícil é não dar brechas. E a dificuldade é que a mente tem muitos hábitos que são contrários a tudo isto. Então tem que ter muito foco. Por isso, é por essa razão que aqueles que vierem fazer aqui no ashram o processo de renascimento espiritual, eles vão estar sujeitos a umas regras muito mais rígidas, exatamente para facilitar o renascimento espiritual e não haver distrações. Será um período de intenso sacrifício e esse sacrifício será um instrumento para mostrares a Deus a tua real vontade. Então será um período de muito sacrifício, não é? de muito trabalho, de muita intensidade. Não são 77 dias de trabalho muito sério, muito intenso, não é? Depois eu vou explicar mais para a frente todo passo a passo, o que é este jejum, já vamos falar sobre isso também. Então Deus, não é? Ele atende de imediato a oração dos aflitos e testa a sua sinceridade. Então, por vezes podes achar que Deus não está a ver ou que estás desamparado, mas não estás. Mas certas coisas são permitidas para ver qual é o teu grau de sinceridade e também para que entendas o que andaste a fazer até agora. Já mencionei isto, vou mencionar de novo, que é sempre importante referir. Já aqueles que não estão aflitos e estão com demónios, não é? É porque de alguma forma se habituaram à companhia dos demónios. Portanto, eles passaram a fazer parte da vida e se tornaram uma forma, muitas vezes, de chamar a atenção, de ser vítima ou ser especial, e assim não conseguem a atenção de Deus, não é? Então, existem casos de pessoas que já estão nisso, e aquilo passou a ser uma forma de chamar a atenção em meios espirituais, por exemplo, andam para aqui, contam a sua história, outros ouvem, não sei o quê, e passam a ser centro disto, centro daquilo. E aí, não tendo essa aflição, fica tudo muito mais difícil. E jejuai. Agora o jejum. O jejum é de extrema importância. A maior parte das pessoas já sabe que o jejum é uma ótima ferramenta de purificação física, não é? No entanto, vai muito além disso. E neste contexto não tem nada a ver com o jejum que conheces. Absolutamente nada. Mas vamos a alguns pontos. A comida faz cair a vibração assim que entra no corpo. Não tem jeito. Ela entra no corpo, cai a vibração, depois processou tudo, aí sobe, não é? Portanto, a energia tem que descer nesses centros. Processou, ela sobe de novo para os centros superiores, a não ser que esteja sempre a comer, aí ela não sai lá de baixo. E a baixa vibração é o reino dessas criaturas, não é? Tanto que pela comida, não é? Nós já vamos ver, pela comida é uma porta muito grande de entrada também. E de alimento para eles. Tanto que a maior parte da comida, não todos, até porque a alimentação tem mudado bastante para muita gente, tem havido uma mudança muito grande, mas a pessoa comum
ela mata o seu corpo comendo para ter prazer. Não é? Então ela mata o seu corpo para ter prazer através da comida. Isto parece algum processo divino? Não, não é um processo divino, não é? É um processo dos outros caras lá. E é com o baixar da vibração que eles têm acesso a ti, eles têm muitas técnicas para fazer isso. Tanto que muito da dança invisível de chegar a ti é fazer a tua vibração cair, né? Tem aqui uns exemplos, né? Te metendo medo, trazendo a tentação com coisas de baixa vibração, tipo luxúria, te levando a negatividade com situações que perturbam, tipo trazendo pessoas desequilibradas para ti, né? Ou interferindo a comunicação entre ti e as outras pessoas, estimulando ambos os lados à agressão. Então, quando tu estás numa situação, numa conversa mais difícil, ou às vezes até uma conversa inocente e de repente começa a descambar, né? Tu vais vendo que a outra pessoa vai ficando agressiva, tu vais ficando agressivo ou agressiva, sei lá. Eles estão a estimular ambos os lados, né? Ambos os plexos, os manipuras, estimulando para criar agressividade, animosidade uns com os outros. E de repente já não se ouve o que se está a falar, é só agressividade. E aí a vibração cai e pronto, e ficam à mercê. Então, especialmente durante o renascimento espiritual, é muito importante evitar contatos e etc. Por isso, né, ficai sós. Né? Então, o jejum é uma forma de reorientar, libertar a tua energia para outras coisas. E o jejum, né? Por exemplo, quando é um jejum para purificação do corpo, a energia vai para limpeza física. Mas a energia vai para onde ela é necessária. E aqui, no renascimento espiritual, no processo de purificação profundo, ela vai fazer muitas coisas, muitas coisas. E uma delas é tentar expelir essas presenças do teu campo energético. De várias formas. Então, o jejum aumenta o fogo nos corpos sutis, queimando impurezas que lá estejam e trazendo desconforto para os demónios, tentando purgá-los do sistema. Parasitas astrais, toda a sorte de impurezas, o jejum libera o fogo espiritual. De repente, é como se pusessem os demónios numa sauna bem quente, não é? E eles, não é? Os demónios são sempre associados ao inferno e ao fogo do inferno, mas o fogo espiritual para eles é o fogo, é como se fosse um inferno, não é? Os demónios que te usavam para satisfazer suas vontades vão ficar muito revoltados, oferecer resistência. Deves persistir no jejum. Então, muitos desses demónios também se alimentam do prazer que tu tens pela comida. E eles não só se alimentam, não é uma escolha, é uma necessidade. Como muitas vezes para ti já não é uma escolha, é uma necessidade. Por causa dessas razões. Então, quando tu estiveres a privar de comida, né, que eu não sei se já vou falar aqui, se falar para frente, mas eu vou seguir as minhas notas, né? Se estiveres a privar de comida, se tens uma grande dependência de comida, vais sofrer com isso, sem dúvida. Mas o sofrimento vai parecer mais intenso porque vai ter o deles também. Porque por trás dessas dependências estão eles. Não é? Então eles vão sofrer, tu vais sentir o seu sofrimento como se fosse teu. E vais ter o teu ainda. Mas é isto que faz a diferença. Se consegues levar a coisa num foco intenso, então esse sofrimento não vai ser tão preponderante, porque vais manter a vibração lá em cima. O problema é sempre quando deixas cair a vibração. Aí é que a coisa fica mais complicada. Não reveleis a ninguém o vosso jejum. Portanto, evitar as interferências do ego, ponto número 1, não é? E não transformar o teu renascimento espiritual numa coisa para mostrar aos outros, estou a fazer um renascimento espiritual, não sei o quê, não é?
Bem, eu não consigo ver nada de fashion nisso, mas tudo bem, o pessoal tem imaginação fértil, não é? E que possas estar a usar as tuas práticas para aparecer aos olhos dos outros. Não faças isso. O teu assunto é entre ti e Deus e mais ninguém. E mais importante ainda, não falar sobre esse processo aos outros para evitar, não é? Para evitar que as crenças dos outros ou os medos dos outros venham interferir e quebrar a tua vontade, o teu ímpeto, o teu foco. Não é? Prática espiritual é secreta e sagrada, porque senão abres as portas para levares um monte de lixo do outro, de medos, enfim, e depois acaba por destruir a tua prática. Isto é uma coisa muito comum, os buscadores abrirem, não é? O seu processo espiritual para os outros, falar, e depois levam um monte de coisas dos outros em cima. Mesmo aqueles que vivem num ashram, em que aqueles que compartilham que vivem no mesmo lugar, nesse mesmo ashram, não devem estar a trocar experiência nenhuma espiritual. Os que residem aqui têm a orientação de não falar de nada sobre o seu processo espiritual, para evitar interferências, seja lá de quem for. Então, ao fazeres o renascimento espiritual, é melhor não falar nada para ninguém, não demonstrar o que está a fazer ou as práticas, seja lá o que for. Isto é o ideal, não é? Se tens que fazer no meio de família, que seja uma coisa bem restrita e que as pessoas respeitem o teu momento. E também não adianta entrar em muitos detalhes. Mas alguma coisa vais ter que entrar porque, não é? Porque senão será pior. Mas depois, mais para a frente, a gente vai ver. O Deus vivo verá e grande será a vossa recompensa. Sim, Deus recompensará o teu esforço se fores sincero, se mantiveres firme. Como uma das maiores recompensas que se pode receber, não é? Que é a remoção de todos os pecados e todas as sementes dos pecados. Desta e de outras vidas. E com um acréscimo que eu depois falarei lá na frente, que também é muito importante. E jejuai até que Belzebu e os seus diabos se afastem de vós, e todos os anjos da nossa mãe terrena acudam e vos sirvam. Portanto, o jejum dura o tempo que for necessário nos dois protocolos. No entanto, para limpar o templo do espírito precisa de mais tempo que o do corpo, e muitos não têm a resistência para aguentar. Assim que Jesus mencionar aqui o tempo de jejum, eu mencionarei do jejum do templo do corpo, eu irei mencionar o tempo do jejum do templo do espírito, não é? O jejum é um dos instrumentos para apagar pecados, muito importante. Ou seja, de mostrar a Deus a tua sinceridade para que Ele te contemple com sua bênção. Então, o jejum aqui tem essa função também. Neste contexto, ele é uma das ferramentas para apagar os pecados. Manter a vibração alta é muito importante. Manter o fogo espiritual é muito importante. E deve ser mantido até ao término de todo o processo. E deve continuar após a conclusão do mesmo. Antes era para a remoção dos pecados e possível libertação de demónios. Depois será para chegar a Deus, sendo esse o único propósito da libertação. O que é que isto quer dizer? Vais ter muita intensidade, um processo muito intenso. E depois do processo do renascimento espiritual, agora que estás livre do peso dos pecados, podes correr em direção a Deus. E foi para isso que, né, foram removidos os pecados. Então, se tiveste intensidade para a remoção dos pecados, não vais ter intensidade para chegar a Deus. Não faz sentido, não é? Porque se paras, estás voltando para onde? Não há uma paragem no meio. Ou estás intensamente caminhando para Deus, ou... Enquanto tentas libertar, precisas de fortalecer a devoção. Não é? Eu vou-te disponibilizar uns vídeos, quer estejas aqui, quer estejas aí
no lugar que achares mais apropriado e que preparares para o processo, o renascimento espiritual. Vais ter toda a assistência, né? Como eu já disse, vou preparar uma estrutura para poderes fazer, e é importante que sigas a estrutura como ela te está preparada. E é importante fortaleceres na devoção porque, né, por todas as razões, por quanto mais forte tiver a tua devoção, menos acesso haverá a ti, e a devoção é o caminho para Deus. Então, a questão dos demónios é um detalhe, embora seja um detalhe importante, né, mas é um detalhe. Então, quem está caminhando para Deus, as práticas espirituais são de purificação. Então vai-se purificando, vai purificando os pecados, vai purificando a energia, etc, etc. E tentando, né, no caso de haver acesso de demónios, expulsá-los. Só que as coisas estão num nível que não sai assim de jeito nenhum. E se sai, volta, né? Mas a devoção e o caminho espiritual não é para sair de demónios, é para chegar a Deus. Então o fortalecer dessa devoção é muito importante. Se não jejuardes, nunca vos livrareis do poder de Satanás, diz Jesus. Muito importante, né? Sem jejum não vais sair dessa, não tem jeito. O processo não se cumpre. Sem foco completo, o processo só pode acontecer na tua imaginação. Tipo, passar uns 77 dias e dizes, fiz o renascimento espiritual e nada, né? Se estiveres a fazer, vais saber o que estás a fazer. Jejuai e orai com fervor. Não é todos os dias que tem a oportunidade de serem removidos todos os pecados. Mais ainda, para quem tenta se libertar de demónios, luta pela sua vida. Não apenas esta, mas todas as vidas que virão estarão a ser usadas pelos demónios. Passará para os filhos e os filhos dos filhos e cada vez irá para um poço mais fundo. Sem fervor não é real luta, não há demonstração real de vontade e arrependimento. Logo não poderá honrar as promessas feitas a Deus e Deus não escutará. Não é? Deus escuta a oração dos aflitos e dos sinceros. Então, o fervor é intensa vontade, né? O orar com fervor. É uma coisa muito comum, buscadores com práticas espirituais fazerem as coisas, têm uma prática, uma rotina, que é a primeira dificuldade, é estabelecer uma rotina intensa de prática espiritual. Depois, a próxima dificuldade é estar nela. É estar nela de alma, com coração, com fervor, com muita garra, muita vontade. Mas aqui isso é imprescindível. Buscando o poder de Deus vivo para a vossa cura e, no caso, libertação. Só Deus liberta, não há estratégias fora dessa premissa. Então, todos os instrumentos que eu te vou facilitar são instrumentos para te conectares com Deus. Mais concretamente, a manifestação de Deus como Shri Narasimhadev, que é nessa manifestação que está sendo estendida essa oportunidade. Por muitos que sejam os pecados, ou por mais fortes que os demónios sejam, nada se compara a Deus. Se Deus não está libertando é porque falta esforço ou arrependimento sincero, falta confessar algum pecado, falta chegar num nível de entendimento acerca de tudo o que foi feito, que já fizeste para trás, e desta forma os pecados não são removidos. E no caso do acesso direto pelos demónios, eles continuam em seu direito. Precisas ir fundo e descobrir todas as variáveis ou trabalhar com sinceridade para que elas sejam reveladas, para conseguir chegar no profundo arrependimento. Especialmente quando tem acesso por demónios, não é? Mexe com coisas que são muito importantes para ti. E isso dificulta um pouco, não é? Enquanto jejuardes, evitai os filhos do homem. Dificulta um pouco porque há muitos bloqueios na tua mente para querer ver as coisas. Especialmente quando mexe com coisas de família. Quando é uma ligação pela família.
Aí fica mais complicado porque existe um monte de coisas, mas eu não vou divagar agora porque vamos chegar a isto e falar nisto de forma completa. E enquanto jejuardes, evitai os filhos do homem e procurai os anjos da nossa mãe terrena, pois quem procura encontra, não é? Deus e os seus anjos são o que te podem ajudar, e se os procurares com sinceridade, vais encontrar, não é? Os demónios não têm como não sentir, quer dizer, às vezes eles ficam ocultos, muitas vezes, a maior parte das vezes. Para aqueles em que eles já têm acesso, às vezes vêm, outras vezes não vêm. Mas quando vê, mas por exemplo, durante o processo de renascimento espiritual, se eles estiverem lá, vão se manifestar. De alguma forma, vais saber que eles estão lá e por vezes não de formas muito agradáveis. Os anjos de Deus também dá para sentir a sua presença. E quando eles chegam, tu sentes o seu poder vibrar por ti. Se tiveres, não é? Se tiveres nessa, sentes o poder deles. A tua vida é tão vazia. Mas pode-se preencher. Acrescentarei um ponto para o protocolo de reconsagração do templo do Espírito. O banho de sal, o mais puro possível, que não tenha aditivos. Tem uns que se compram pela internet, são umas pedras grandonas. O banho de sal vamos acrescentar aqui, não é? É importante esclarecer se tem ou não demónios, pois se tiver, terá de escavar fundo para que sejam removidos. Ninguém quer ter demónios, mas se tiver e ignorar só piora. Estás recebendo uma oportunidade, não desperdiça. Então é preciso investigar fundo. E o banho de sal, ele ajuda. Né? Ajuda de várias formas. Ele é bom para limpar energia densa. Bom, ele limpa meio que tudo. Mais alguma coisa. Energia densa, sutil, limpa tudo. Mas neste caso, vamos ter que chafurdar, vamos ter que ir fundo na coisa. Né? Por vezes é difícil dos demónios se mostrar e parece que não tem nada. Muitas vezes a pessoa vira o portal, eles não residem, mas têm passagem por ela. E passam quantos quiserem, mas na maior parte do tempo não dá nem para suspeitar. Aí o banho de sal por volta do 3º, 7º e a cada 4 dias, mais ou menos, né? Indo de acordo com o que sentires, simultaneamente com os mantras que são passados, mais a oração que será passada, vai ajudar a mostrar a sua presença. E aí pegas no mantra com fervor e ordenar a sua saída, não é? Depois eu vou entrar nisso melhor. Se o demónio que se manifestar ou se perceberes a presença ou não, e não sai, estamos naquela. Falta sinceridade ainda, falta arrependimento profundo dos pecados, falta algum pecado para confessar, não é? Alguma coisa falta. Se por acaso estás no banho de sal e perderes a noção do tempo, é porque possivelmente tomou o teu corpo e não deste por nada, não é? E aí vais precisar de fortalecer mais ainda o teu trabalho espiritual. Mas aí já ficas com suspeita, não é? Podes não ter visto nada, mas perdeste a noção do tempo. No caso de estar sozinho. Mas é bom estar acompanhado neste momento, depois eu explico isso mais para a frente. Caso estejas num lugar que tenhas escolhido. Mas não é vital. É porque hoje em dia a mentalidade das pessoas é um pouco mais frágil, não é? Mas não é realmente tão importante assim. Porque a tua grande companhia deve ser Deus e os teus anjos. Bom, agora o que eu vou começar a ler, a parte do Evangelho Essênia da Paz, onde eu vou entrar agora, são os protocolos da reconsagração do templo do corpo que Jesus vai passar. Não é? Eu vou pontuar apenas algumas coisas, que é para passar isto também da forma mais clara. No site, lá na estrutura que eu estou a montar, vou disponibilizar também tudo isto em texto, sem os comentários, é óbvio, porque aí vocês podem ler todo o Evangelho, toda esta obra, e depois escutar novamente os comentários, e vai fazer um pouco mais de sentido, e até para ter uma noção mais clara da obra, que é muito bonita, não é? Então vamos lá. Começando os protocolos do templo, da reconsagração do templo
do corpo, que será o último. Mais uma vez, isto que está aqui no início, porque só havia este, não é? Naquele tempo só tinha este, e da forma como está sendo passado, só havia este protocolo. Os protocolos da consagração do templo do Espírito não estavam disponíveis. Então, muito do que está aqui não vai acontecer lá na frente, porque esta é a última etapa do processo, porque quando já tem conspurcação do templo do Espírito, dos corpos sutis, aí tem que começar lá atrás. E também, não é, os pecados que vêm de vidas passadas não estão no corpo físico. Bom, continuamos no próximo. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravir Bhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Om Swaha Abhaya Atmani Burishta